Olá, gente, voltando à aula aí de geografia do oitavo ano, né? Que fala sobre a questão do processo migratório no Brasil e no mundo, né? Era tema que a gente estava vendo na aula passada e a gente vai dar continuidade a esse assunto, que é o capítulo 2, né? Então a gente vai voltar a dois tópicos aí do texto, dois tópicos interessantes, que é o processo migratório na atualidade, né? Que ele tem que falar bastante sobre isso, que está na página 434. O outro tópico é deslocamento forçado da humanidade, né, que é a página 439. Aí nós vamos ver os refugiados, certo? E os refugiados do Brasil. Né? Esses são os quatro tópicos da aula de hoje, né, para a gente finalizar o capítulo e passar as atividades que vocês terão que responder. Né? Então vamos aqui já no primeiro tópico, que fala sobre o processo de migração na atualidade, né? Inclusive a gente já tinha visto esse tópico na aula passada, mas que ele não foi muito debatido, né? Porque aqui dentro desse processo migratório na atualidade, a gente traz lá da pré-história, né? E também lá do processo de colonização, não só do Brasil, como aqui da América e também do mundo, né? Que ele fala na questão que os povos andavam em busca de especiarias e também, mas também em busca de terras, né? E de explorar territórios, certo? Então, o processo migratório na atualidade de hoje, ele vem já desse período, né, do processo de colonização, principalmente da América, né? Então, o intuito do processo de colonização, segundo o texto, ele fala, tinha o intuito de povoar, né, colonizar e explorar os recursos, né, existentes naquela terra. No caso, a gente viu também na aula passada, falando na aula passada, dos processos de colonização existente, né? Colonização de exploração e de povoamento, né? No caso, os Estados Unidos ocorreu esses dois tipos de processo, né? De colonização, de povoamento, mas também de exploração, né? No sul dos Estados Unidos, com uma grande quantidade de escravos que trabalhavam para o norte e nordeste dos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, como os demais países, né, no mundo, até mesmo no mundo, principalmente na África, processo de exploração, né, mais voltado para a questão do processo de exploração e não de povoamento, como se deu nos Estados Unidos. Né? Então a gente vai fazer uma lida aqui do segundo parágrafo para a gente poder entender mais esse tema, né, que é da página 436. Então diz assim, o que incentiva os processos migratórios desde meados do século XX até os dias atuais é o desequilíbrio socioeconômico, que faz com que populações de países com infraestrutura precárias, que sofrem, por exemplo, com a falta de estrutura educacional, saúde e segurança, busquem melhores condições de vida além de fronteiras de seus países natal. Né? Então, boa parte das pessoas que migram hoje de uma região para outra, elas migram em busca de melhores condições de vida, ou seja, naquele país que ela está vivendo, ela não encontra uma saúde de qualidade, nem educação, e nem segurança, né? Tudo isso faz com que as pessoas saiam de suas regiões e vá para outros locais, né? Nesse tópico também do processo migratório na atualidade, a gente falou também com relação aos desastres naturais, né? Que é outro fator preponderante para a migração, né? As pessoas saem de uma determinada região porque ocorreu um terremoto, ocorreu um tsunami, né? Uma catástrofe natural, destruiu as habitações daquela região, consequentemente as pessoas vão, né, sair daquela região. Ou quando ela já se sente ameaçada, que vai ocorrer algum terremoto, algum vulcão, né, ou um tsunami, certo? Em uma região que ocorre esse tipo de perigo, né? Então ela se sente ameaçada e elas saem antes de ocorrer, né, de fato, esses acontecimentos. Então, o processo migratório na atualidade também se dá por conta de catástrofes naturais, né? A gente pode citar, por exemplo, o terremoto que ocorreu no Haiti, né? Então, ocorreu o processo migratório de haitianos para o Brasil. Por quê? Porque lá ocorreu um terremoto muito forte, né? Em escala 6, 7, na escala de Richter, e acabou que essas pessoas saíram, boa parte dessas pessoas morreram, né? E pessoas perderam famílias, familiares, e acabou que
ficaram desempregadas e tiveram como suporte o Brasil, principalmente o Brasil. Ele tem uma política de imigração bastante significativa, né? A lei brasileira permite que uma quantidade cheia de pessoas, muitas pessoas, né, que vêm de fora para entrar dentro do território brasileiro. Intrigante que os países mais ricos, por exemplo, como os Estados Unidos, ele tenta fechar suas fronteiras para diminuir a entrada de imigrantes, né? Boa parte deles, eles vão para os países em busca de emprego, né? E acabam concorrendo com os que já estão lá, e às vezes, por exemplo, o Brasil, né? Ele acaba perdendo emprego para o povo, o próprio povo brasileiro vai dar emprego para pessoas que veem de outras partes do mundo devido a essa política de imigração, né? Na lei tem um percentual X de pessoas que podem entrar no Brasil, né, e abrigar e desenvolver atividades, né, econômicas, certo? E viver dentro daquele país, né? Então a gente cita só o exemplo do Brasil. Boa parte dos haitianos que vieram para cá em 2010, né, por conta dessa catástrofe, desse terremoto, eles vieram para o Brasil, certo? Outra situação no texto, que fala, lá na página 437, que fala sobre os coiotes, né? Então, o que são coiotes? Os coiotes são pessoas responsáveis para facilitar a passagem de pessoas vindo de um país para entrar no outro. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Boa parte desses coiotes existe na fronteira do México com os Estados Unidos, facilitando a entrada, né, de desconhecido dentro do território norte-americano, né, que é proibido por lei, né? Então, há um interesse muito grande, não só do Brasil, do México, como de outros países aqui sul-americanos, mas também há um interesse do mundo em viver nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas do mundo tendem a entrar nos Estados Unidos para sobreviver, né? Morar lá, conseguir emprego e se estabelecer dentro dos Estados Unidos por conta do salário, né? Então vamos ler um pouco sobre esses coiotes para a gente poder analisar mais e avaliar mais o texto. Então, lá na página 437, no segundo parágrafo, diz assim: os agentes de imigração ilegal, indivíduos popularmente conhecidos como coiotes, muitas vezes exploram e praticam a extorsão dos migrantes. Esses agentes facilitam a entrada de pessoas em outros países, onde muitas vezes os migrantes acabam tornando-se vítimas de esquemas de exploração, né? Vários tipos de exploração. Ele fala no texto: exploração sexual, exploração financeira, ou são alocados em trabalhos insalubres ou análogos à escravidão. Então essas são as atividades envolvidas pelos coiotes, mas sem o preço, né? Eles atravessam essas pessoas, mas também ele se diz diz no texto que por conta desse processo de facilitar a entrada desses imigrantes, ele acaba extorquindo essas pessoas, né? Às vezes pedindo até mais dinheiro do que o necessário, certo? Dentre outras explorações que ele fala aqui no texto, né? Aí tem, continuando, lá no terceiro parágrafo da página 437, uma das maneiras encontradas para minimizar os riscos da imigração foi viajar em grupos cada vez maiores, ou levou ao surgimento nos últimos anos de uma característica que vem chamando a atenção desses fenômenos migratórios. O movimento de grupos com um número extremamente elevado de pessoas chamados de deslocamentos em massa, né? Então, as pessoas hoje elas preferem migrar em grupos, né, até pela questão da segurança, do que migrar duas, três pessoas, né? Sempre elas têm, por exemplo, a entrada de africanos na Europa, eles migram por embarcações, né? Para entrar de um território para outro, porque representa menos perigo. E às vezes os policiais ainda pegam, né? E essas pessoas acabam não entrando dentro do território porque tem ali uma fiscalização e também tem um número X de imigrantes que é permitida a entrada, né? Mas a gente sabe que no mundo há os imigrantes ilegais também, que eles acabam entrando, né, conseguindo entrar dentro do território mesmo não sendo reconhecido, né, perante ao governo e perante a lei daquele país, né, que são os imigrantes ilegais, certo? Deslocamento forçado da humanidade, página 439,
Também a gente pediu para voltar um pouco sobre esses deslocamentos, para a gente falar mais um pouco com relação à questão dos homens nômades na pré-história, né? Que eles se fixavam numa região, quando não tinha alimentos, eles migravam para outras regiões em busca de sobrevivência. Mas a gente frisa novamente a questão também das grandes navegações, que foi um período importante para a questão das descobertas e também da exploração, né? E do intenso fluxo de embarcações com o objetivo de explorar territórios, né? O que mais se fala sobre esse texto da página 439? Vamos dar uma lidazinha lá embaixo para a gente entender mais esse tópico. Então tem assim, outro famoso deslocamento forçado está relacionado ao período da Primeira Guerra Mundial, né, e Segunda Guerra Mundial. Nesses períodos, o recém-eleito governo nazista alemão iniciou a implantação de uma política antissemitismo, né, que é o período de Adolf Hitler, se eu não me engano, na Alemanha, que empregou o nazismo, né, fazendo com que ocorresse a dominação de povos, principalmente dos judeus, né. Então, o que diz esse antissemitismo? O que é isso? Vamos ler aqui para vocês entenderem. Antissemitismo. Então, é uma ideologia política que prega o preconceito, a hostilidade ou a discriminação contra populações de origem semita. Então, vamos lá, especialmente judeus, né? Baseia-se no ódio contra seu histórico, étnico, cultural e religioso, né? Então, só a gente lê aqui só para a gente poder reprisar o que é antissemitismo, né? Essa questão do preconceito, da hostilidade e da discriminação com relação aos povos que migram de uma região para outra, principalmente os judeus. Ele aborda aqui a questão dos judeus na Europa, principalmente no período nazista na Alemanha, né? Eles dominavam os povos, escravizavam e etc. Certo? Então vamos ler mais um pouco sobre os judeus aí na página 440, que fala: com tamanha violência e restrição, muitos judeus viram-se obrigados a sair do território alemão, migrando para outros locais. Já na Segunda Guerra, a expansão do nazismo fez com que o mesmo processo passasse a afligir judeus dos países ocupados, e o número de refugiados aumentou ainda mais, né? Então, boa parte das pessoas migram por conta de se ver pressionada com relação a um governo existente, que é geralmente um governo ditatorial, né? Muito rígido, acaba com que essas pessoas migram para outras regiões porque não aceita a tirania daquele governo, né? Então, página 441, a gente entra no tópico de refugiados, né? Inclusive tem uma embarcação mostrando no texto de vocês, né? Depois vocês vão fazer uma análise dessa embarcação, porque você vê o grande número aqui ó, no livro, o grande número de pessoas nas embarcações migrando, né? E, se eu não me engano, aqui é no litoral da Turquia, né? Ele fala aqui no texto, né? Uma grande quantidade de pessoas migrando para a Turquia, certo? Os gregos que migraram para a Turquia, porque a Turquia é um dos países que mais recebe imigrantes, né? Então, os refugiados, segundo parágrafo, página 441, vamos dar uma lida aí, ó. Os refugiados são indivíduos que abandonam seu local de moradia por questão de sobrevivência, e o número de pessoas nessa situação continua aumentando ano a ano, né? Então, a cada ano que passa, o número de refugiados aumenta no mundo, né? Por conta de guerras, por conta de repressão política, ideológica, né? Então, as pessoas acabam não gostando daquela situação que está vivendo e acabam migrando para outras regiões, né? Muitas vezes em busca de emprego, em busca de sobrevivência, em busca de qualidade de vida, né? Tudo isso faz com que as pessoas migram, né? Principalmente a questão econômica, né? Ela é mais visível, né? E as pessoas migram mais por conta em busca do emprego, né? Então tem um texto de vocês aí falando sobre os refugiados. Eu queria mostrar para vocês também, já no final do texto aqui, alguns gráficos, né? Inclusive estão aqui os gráficos, ó. Depois vocês vão analisar direito no material de vocês, porque aqui não é bem visível, né, no texto, certo? E aí vocês vão analisar no material de vocês esse gráficozinho aqui na cor verde, cada um desses, né,
depois da leitura que vocês vão fazer aí sobre o texto, vão analisar os gráficos. Então vamos ver aqui o que diz. Países que mais geraram refugiados em 2007. Aí ele cita a Síria, né? Ou seja, aqueles países que mais saíram refugiados. A Síria, por exemplo, país onde convive com guerras constantemente, né? O Afeganistão, né? O Sudão do Sul, a Mianmar, Somália, Sudão, né? Congo, República Central da África, Eritreia, Burundi, né? A maioria desses países eles convivem com guerras, com conflitos que acabam com que essas pessoas saiam dessas regiões em busca, muitas vezes, até de sobrevivência, né? O segundo gráfico, né? Esse gráfico aqui, ainda na página 442, ele mostra países que mais recebem refugiados em 2007. Então, em primeiro lugar, a Turquia, o país que mais recebe, né, refugiados, porque já fica na proximidade ali, né? O Paquistão, Uganda, o Líbano, o Irã também é um país que recebe muitos refugiados, a Alemanha, Bangladesh, Sudão, Etiópia e Jordânia, né? Boa parte desses países ele recebe refugiados por conta dos conflitos, por conta das guerras, né? Que a gente falou agora há pouco. Tanto é que vocês vão ter que dar uma lida também um pouco mais sobre essas guerras e os refugiados, né? Temos outro gráfico, né, também da página 443. Sempre é bom a gente analisar esses gráficos direito, né? Então vamos lá, página 443, os países em desenvolvimento são os que mais recebem refugiados, né? Ou seja, os países em desenvolvimento são países emergentes, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil é um país emergente, né? Ou um país em desenvolvimento, né? Ninguém pode dizer que o Brasil é um país desenvolvido e também, no entanto, ele não é, né, de certa forma, não é subdesenvolvido, porque ele está nessa fase de crescimento. Então, ele é chamado de emergente ou país em desenvolvimento, né? Em algumas classificações, em alguns livros, tem dizendo que o Brasil ele é subdesenvolvido, né? Então, já fica nessa categoria de país pobre. Mas pela fase que ele se encontra, ele é um país em desenvolvimento, em crescimento, né? E boa parte desses países eles recebem um grande número de migrantes, principalmente migrantes refugiados. Então vamos aqui no primeiro parágrafo da página 443. Tem: os países em desenvolvimento são os que mais recebem refugiados. A Turquia segue como o país que mais recebe, a gente viu lá no gráfico, né? Com 3,5 milhões de refugiados. Porém, Bangladesh foi quem teve o maior número proporcional em um ano. O continente triplicou e passou de 276 mil para 932 refugiados, né? Então, para você ver o quanto está ocorrendo guerra em regiões da Europa e do Oriente Médio, que faz com que as pessoas migrem de uma região para outra, né? Porque elas se sentem realmente ameaçadas. O gráfico ele mostra também países, né? Esse gráfico aqui, ó, da página 443, ele mostra, ó, países com maior número de deslocamentos internos em 2007, né? Então, nós temos a Colômbia, certo? São deslocamentos que ocorrem no interior do país. A Colômbia, a Síria, o Congo, o Iraque, né? A Somália, Iêmen, Sudão do Sul, Afeganistão e Ucrânia, né? Então, por exemplo, a Colômbia, a gente vê a questão do problema do narcotráfico, né? Que é muito grande também dentro da Colômbia, acaba que as pessoas acabam se refugiando também de uma região para outra dentro da própria Colômbia. Por exemplo, o Iraque também, além dos conflitos por conta do petróleo, né? Das guerras que os Estados Unidos promoveu nessa região, né? Irã, Iraque, por conta dos poços de petróleo, mas também por conta da questão da religiosidade que é muito forte dentro desses países. Acabam ocorrendo pequenas guerras, né? E acabam aumentando o número de refugiados. No Afeganistão também é outro país que convive com essa questão do petróleo, né? E também com a questão da religiosidade, né? Então existe até guerra por conta da religião, né? Uma religião que é contra aquela outra religião acaba promovendo pequenas guerras, né? Insatisfação daquele povo e acaba
esse povo acaba migrando de uma região para outra com medo das guerras, né? Com medo de morrer em uma guerra, em um conflito, certo? Então, agora a gente vai ver a questão dos refugiados no Brasil, certo? Então, tem bastante coisa que a gente vê com relação aos refugiados no Brasil. A gente teve falando no início da aula com relação aos haitianos, né? Que em 2010 ocorreu um terremoto no Haiti e boa parte desses imigrantes se estabeleceram dentro do Brasil por conta de uma política, né, voltada para a questão de receber esses imigrantes, né? Inclusive, no final do texto, eu estou querendo até colocar um vídeo que tem uma propaganda na Rede Globo que passa, né, mostrando sobre essa questão dos refugiados. Eu acho que depois dos vídeos eu vou colocar só uma música que eles cantam, né, sobre os refugiados, né, que falam que a terra é de todos, né? O meu país é a terra, né? Eles falam que o meu país é a terra, mais ou menos assim. Tem uma propaganda na Globo e no final do texto é uma canção que eles cantaram, né? E realmente são os refugiados que estão hoje aqui no Brasil, vindo de várias nacionalidades, não só do Haiti, mas de várias partes do mundo, do Oriente Médio, né? Da Ásia, né? De todos os continentes tem refugiados aqui também dentro do Brasil, né? Então tem uma política, a lei de imigração, que é voltada para essas pessoas, né, que vêm de guerras, vêm de conflitos e que se estabelece, o governo abre as portas para elas se estabelecerem dentro do território brasileiro. Então vamos lá, a gente falou na questão do terremoto no Haiti, a questão da Venezuela nos dias atuais, né? Então para a gente entender a Venezuela deveria ter um texto muito maior, porque a Venezuela, além de crises políticas, a Venezuela convive também com crises econômicas, principalmente a questão do petróleo, porque a Venezuela ela trabalha muito com a questão do petróleo, da venda do petróleo. É o produto assim pioneiro da Europa, da Venezuela, é o petróleo, né? Então, enquanto os países, por exemplo, os Estados Unidos, ele produz todo tipo de produto, né, e trabalha com todo tipo de atividade, o Brasil também, a Venezuela não, ela trabalha mais nesse ramo do petróleo. Tanto é quando tem uma crise no petróleo, a Venezuela sofre muito, porque é o produto, ela não produz alimento, ela produz mais a questão mesmo do petróleo, né, sem falar no conflito interno político que existe dentro da Venezuela, né. Então, se a gente for comparar com relação ao Brasil, né, o Brasil também ele é bastante significativo dentro dessas questões das exportações de petróleo, né? Nós temos no Brasil em torno de 17 refinarias, né, de petróleo e só 13 são da Petrobras, né? O restante fica para os empresários que trabalham com essa questão da extração do petróleo. Mas também o Brasil é um país muito rico, né, na prospecção do petróleo, né? Pena que tem nas propagandas que falam que o Brasil é autossuficiente em petróleo, né? Mas de fato não é, porque as refinarias nem tem a tecnologia suficiente para extrair uma grande quantidade de petróleo e de boa qualidade. O petróleo brasileiro ele não é de boa qualidade, né? Tanto que uma parte de alguns derivados, como por exemplo a gasolina, ele comprou uma parte do Oriente Médio para misturar com a gasolina brasileira para poder vender nos postos, né? Porque a qualidade não é superior ao do Oriente Médio, né? Dos países Irã, Iraque, né? Paquistão, os países que mais produzem petróleo, né? Arábia Saudita, certo? Então, além das refinarias que são antigas, brasileiras, né? Não evoluiu, o governo não investiu nessa parte tecnológica da prospecção do petróleo, né? Então o refino, o óleo, o diesel do Brasil não é de boa qualidade como é do Oriente Médio, né? Do Oriente Médio é um óleo mais leve, é um óleo de melhor qualidade, né? Então, de certa forma, o Brasil, nos livros falam que é autossuficiente em petróleo. Ele vende uma parte para o mercado interno, né? Mas o Brasil ainda importa muito petróleo, né? Por isso que, de certa forma, a gente não pode dizer que ele é altamente suficiente em petróleo, porque ele importa uma parte, ele compra uma parte do petróleo vindo do Oriente Médio, né? Então, só para a gente reprisar essa questão do petróleo do Brasil e também da Venezuela, né? O que mais que a gente fala nessa parte do texto?
Também a questão da lei de imigração, a gente falou agora há pouco também com relação à abertura da lei de imigração para com os nossos vizinhos aqui sul-americanos, né? Então, boa parte também do Brasil, entre colombianos, venezuelanos, adentram dentro do território brasileiro para se estabelecer, né? E conseguir vagas de emprego aqui no Brasil, né? Por conta dessa política de imigração facilita a entrada dessas pessoas, né? Então a gente fica por aqui. No final do texto como eu falei, eu vou colocar lá o trechozinho sobre a música que eles cantam, Meu País é a Terra, né? Que vocês vão dar uma vista lá e fazer uma análise sobre essa música, né? Inclusive é uma propaganda da Rede Globo, certo? E o nosso tema aqui no final do texto é sobre os refugiados do Brasil, certo? Então a gente fica por aqui, o capítulo acabou, né? A gente viu todo o capítulo 2 nessas 2 aulas. Eu vou passar as atividades aqui para vocês fazerem, certo? Ó, nós temos na página 443 a atividade, né? Página 443, o pratique, questão 7 e 8. Vocês vão responder materialmente de vocês. Na página 444, questão 9 e 10, do pratique, né? 9 e 10, só para responder. Aí vocês vão fazer o amplie, né? Que é todo o assunto que a gente viu desde o início. Tem questão de marcar, V e F, é muito bom esse amplie, né? Vocês também vão responder, certo? Página 446, ainda o amplie, né? Aí tem sintetize também na página 447, é outra atividade, né? Sobre a população em movimento. E o texto termina aqui, né? Vocês vão fazer todas essas atividades, é um pouco mais do que o que a gente viu na semana passada, mas vocês têm que fazer para a gente finalizar o capítulo e o assunto, né? Então eu vou ficando por aqui, uma boa tarde para vocês.